Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos seguindo com aqueles temas mais polêmicos, trazendo questionamentos, possíveis acusações que os luteranos ou a Igreja Luterana sofrem hoje, nos tempos atuais, de outras pessoas, de outras doutrinas, de outras religiões ou de filosofias. Hoje talvez seja o vídeo mais polêmico dos 10 temas que eu preparei. Espero que este vídeo possa ser mesmo assim publicado. Tenho receio de algumas palavras aqui, mas possivelmente o que o YouTube pode fazer é tirar eventualmente a questão de monetização, que é algo que a gente não se preocupa porque não é esse o propósito deste vídeo. Mas, enfim, vamos lá. Nossa temática é a seguinte: os luteranos são racistas ou antissemitas? Os luteranos são racistas ou antissemitas? E antes de mais nada, nós precisamos começar nesta introdução a este vídeo por estas duas palavras. Talvez você aí já saiba o significado delas e tudo bem, mas creio que nós precisamos fazer uma delimitação para que não haja nenhuma espécie de confusão aqui nesta reflexão. Afinal, o que é racismo e o que é antissemitismo? Será que são a mesma coisa? São sinônimos? Tem algo a ver ou nada a ver? Vamos lá. Racismo nada mais é do que preconceito, discriminação ou antagonismo por parte de um indivíduo, comunidade ou instituição contra uma pessoa ou pessoas pelo fato de pertencer a um determinado grupo racial ou étnico, tipicamente marginalizado, ou a uma minoria. Ou seja, uma atitude de hostilidade para determinada categoria de pessoas, se é que nós podemos categorizar pessoas. E o antissemitismo? O antissemitismo já conseguimos perceber pela formação desta palavra antissemita. Anti, contrário, em oposição aos semitas. Quem seriam os semitas? Os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E claro, não são apenas os judeus que são descendentes de Sem, também são os árabes, os etíopes, os assírios, mas às vezes as palavras elas não apenas têm o seu significado ligado à sua etimologia, ou seja, a origem dos seus termos, mas também pelo próprio uso. E quando nós falamos antissemita, é uma clara referência aos judeus, ou seja, o indivíduo que é antissemita, ele é contrário aos judeus, ele persegue judeus. Portanto, o que nós vemos aqui? Que racismo não é exatamente a mesma coisa que antissemitismo, ainda que ambas as palavras têm uma relação clara e evidente. Vejamos, portanto, quais os possíveis motivos para estas duas acusações contra os luteranos. Os luteranos são antissemitas? Ou os luteranos são racistas? Vamos ver a primeira. O motivo da acusação do antissemitismo. Se você tiver um pequeno conhecimento de Lutero, você vai observar que Lutero escreveu a respeito dos judeus. E o seu escrito mais célebre, aquele que se tornou mais conhecido acerca dessa temática, foi escrito em 1943, que tem como título Dos Judeus e Suas Mentiras. Logo no título nós percebemos que existe uma clara agressividade contra os judeus. E Lutero ele vai expressar de uma forma muito
contundente o que deveria ser feito com os judeus. E eu faço questão, mesmo sendo, como vocês já sabem, um pastor luterano, de trazer algumas destas frases escritas por Lutero nesta sua obra, das quais eu não me orgulho nem um pouco, mesmo sendo luterano, e creio que os luteranos, em sua maioria, também não se orgulham. Lutero não apenas expressou ódio, mas também fez recomendações práticas aos príncipes para lidar com a comunidade judaica em seus territórios. E ele disse, dentre outras coisas, o seguinte: que queimem suas sinagogas ou escolas, que também sejam destruídas e arrasadas suas casas, que sejam recolhidos sob um telhado ou estábulo como os ciganos, para que saibam que não são senhores em nossa terra, que lhes sejam tirados todos os seus livros de oração e talmudes, que se proíba aos rabinos, sob pena de morte, ensinar, que lhes sejam tomados o salvo-conduto e o direito de viajar, pois não têm nada a fazer no campo e devem permanecer em casa, que lhes seja tirado todo o dinheiro e riqueza, e sejam guardados para que ao se converterem lhes sejam devolvidos, mas se permanecerem obstinados, esse dinheiro poderá ser usado. E Lutero também usou uma linguagem de desprezo para descrever os judeus. Ele afirma que a sinagoga é um prostíbulo incorrigível e que eles, os judeus, devem ser considerados sujos. Um judeu, um coração judaico, são tão duros como a madeira, a pedra, o ferro, como o próprio diabo. Em suma, são filhos do demônio, condenados às chamas do inferno. E ele os descreveu como vermes venenosos e disse que eles estão cheios de fezes do diabo, que chafurdam como um porco. E ele encorajou o tratamento de judeus como cachorros loucos, mesmo sabendo, obviamente, que os judeus eles não admitiam ser chamados de cachorros, para que os cristãos não se tornassem parceiros em suas blasfêmias. E diante de tais afirmações tão contundentes, agressivas, será que podemos concordar hoje com Lutero? Sendo ou não luteranos, ninguém pode concordar com estas afirmações. Será que podemos passar um pano para Lutero? Também não. E quando eu coloco aqui uma conjunção adversativa, não é nem para passar pano e nem para concordar, mas é necessário colocar a adversativa. No entanto, precisamos levar em consideração o espírito da época. O tempo em que Lutero viveu era por demais tumultuado em vários sentidos. O reformador também fez críticas duras e mordazes a muitas outras pessoas e instituições, mais ou menos nestes termos, e não apenas aos judeus. E outras pessoas também fizeram a Lutero. É preciso ressaltar que, ainda que condenemos veementemente tais afirmações, não podemos lidar com tais acusações desconsiderando em que época foi feita. Porque se nós fizermos isso, nós incorreremos em anacronismo, sem levar em consideração a época. Há até mesmo teses de doutorados feitas em universidades que acusam Lutero não apenas de antissemitismo, como de contribuição para o Terceiro Reich, sendo que o Führer surgiria cerca de 400 anos depois de Lutero. Portanto, dizer que Lutero contribuiu para os nazis
é um claro anacronismo. É preciso considerar também duas coisas. Primeiro, que os luteranos posteriores a Lutero não concordaram com suas afirmações. E a Igreja Luterana hoje está longe de perseguir os judeus. E segundo, que o próprio Lutero já fez afirmações positivas a respeito dos judeus antes deste escrito polêmico. No início da reforma, ele adotou uma postura notavelmente mais conciliatória e até mesmo elogiosa, especialmente em comparação com o forte antijudaísmo que prevalecia não na Igreja Luterana, mas na Igreja Católica Romana da época. O ponto de virada foi a recusa dos judeus em massa de se converterem ao cristianismo reformado, ao cristianismo protestante, como queira chamar. Isso trouxe muita frustração para Lutero e acabou ocasionando neste escrito virulento de 1943. Aliás, peço desculpas, de 1543. O principal documento que expressa a visão inicial de Lutero, a visão inicial, não a posterior, foi o Tratado de 1523, intitulado Jesus Cristo Nasceu Judeu. E nesta obra, Lutero defende os judeus contra a opressão da Igreja Católica da época. E ele faz as seguintes afirmações ou expressa as seguintes ideias. Crítica à perseguição católica. Lutero argumenta que o tratamento brutal e desumano dado aos judeus pela Igreja Romana era a principal razão pela qual eles não se convertiam. Ele traz também o reconhecimento da proximidade de sangue, valorizando a linhagem judaica de Jesus e a origem judaica do cristianismo. Lutero lembra que Jesus, a Virgem Maria, os apóstolos e todos os primeiros cristãos eram judeus. Ele expressa que os cristãos gentios, não judeus, são apenas cunhados e estrangeiros, enquanto que os judeus são amigos de sangue, primos e irmãos do nosso Senhor. O objetivo por trás de sua postura inicial possivelmente fosse conciliar e alcançar judeus para que estes se convertessem de fato à fé cristã. Mas sabemos que isso não ocorreu e em 1543 Lutero trouxe aquele escrito mais agressivo. Agora, talvez você pense assim, mas como que Lutero não contribuiu para o Terceiro Reich? Isso está claro. O Terceiro Reich utilizou ativamente os escritos antissemitas tardios de Martinho Lutero, em especial o de 1543 sobre os judeus e suas mentiras, para justificar e legitimar a perseguição e o ódio contra os judeus na Alemanha. Ora, e além disso, até mesmo distribuiu esta obra de Lutero, publicando em uma edição manual durante o período nazista e exibindo em comícios para demonstrar que o ódio aos judeus era um elemento historicamente enraizado e até mesmo cristão da cultura alemã. As recomendações radicais de Lutero neste tratado se assemelham em alguns pontos às ações tomadas pelos nazistas, porque eles não queimariam sinagogas, como em tese Lutero defendeu. Eles não destruíram as casas dos judeus, e tudo isso começou a piorar muito mais por volta do ano de 1938, na Noite dos Cristais. Lutero não havia aconselhado o confisco de bens e os trabalhos forçados,
Não foi isso que ocorreu naqueles terríveis finais de anos das décadas de 30 e iniciais das décadas de 40 na Alemanha e na região? É importante frisarmos que o antissemitismo que ocorreu no século XX na Alemanha era racial e ideológico, enquanto que Lutero ele tinha uma preocupação teológica com os judeus ou contra os judeus, como queira. Mas o regime utilizou o último para reforçar o primeiro, manipulando a história para os seus próprios fins genocidas. Sim, os escritos de Lutero foram utilizados, mas Lutero não poderia imaginar que isso fosse ocorrer cerca de 400 anos depois. Isso tudo a respeito de antissemitismo, que creio eu é o ponto mais polêmico e um dos mais polêmicos da história de Lutero. Já o que motiva muitas pessoas ainda hoje a acusar os luteranos de racismo e não meramente antissemitismo, costuma ser, ao menos em nosso país, uma forte tendência a termos descendentes de alemães em nossas congregações e paróquias, em uma grande proporção. E em muitos contextos e cidades, como não temos uma maioria de origem germânica, mas uma maioria de origem germânica em nossas congregações e paróquias. Isso causa um certo estranhamento, uma curiosidade da parte de muitos. E até há aqueles que afirmam claramente: aquela ali é a igreja dos alemães. Mas é importante observar que a igreja não prega isso em sua doutrina. Pelo contrário, o lema da nossa igreja luterana, sabemos que tem duas grandes igrejas luteranas, da nossa igreja luterana, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é Cristo para todos. E não há em nenhum texto doutrinário ou estatuto qualquer menção a favorecimento a descendentes de alemães em detrimento de pessoas de outras origens. E se há alguma espécie de discriminação ainda hoje em igrejas luteranas, isto em hipótese alguma é incentivado e defendido. Muito pelo contrário, e eu posso dizer isso, pois eu tenho lugar de fala. Eu não sou um descendente de alemão, eu sou luterano há cerca de 25 anos, né? Comecei a frequentar a igreja luterana por volta dos meus 15 anos e não me lembro de ter sofrido preconceito por não ter sido alemão, por não ser alemão. E fui para o seminário e me formei em teologia e aqui estou como pastor há cerca de 13 anos. É preciso ressaltar ainda que as igrejas luteranas que mais crescem no mundo não estão na Europa, não estão na Alemanha. A nossa igreja na Alemanha, ela é minúscula. As igrejas luteranas que mais crescem no mundo, vejam só, estão na África, na Ásia e na América. Como, de modo geral, as igrejas cristãs têm crescido mais, são nesses 3 continentes. Claro, antes de um veredito final, é necessário observar que nenhum líder, reformador ou personalidade da história da igreja está imune a críticas e muito menos a pecados. Lutero, como ser humano, não foi perfeito, muito longe disso. Ele extrapolava e passava do ponto em muitas questões. É necessário observar também que nenhuma igreja está imune a pecados praticados por seus membros. Por isso, discriminação, preconceito e outros problemas, infelizmente, ocorrem e ainda ocorrerão. E por conta disso é necessário fazermos um meia-culpa. Ainda que Lutero não tivesse a intenção que seus escritos fossem utilizados para que mais de 6 milhões de judeus fossem mortos, a verdade é que ele passou dos limites em suas críticas aos judeus e
não há como concordar com o teor e a agressividade de seus escritos que datam de 1543 sobre os judeus. Além disso, por conta da Igreja Luterana ter vínculos muito nítidos com os imigrantes alemães, não é incomum que em muitos contextos os alemães sejam maioria. Isso não deveria ser um problema, mas às vezes sabemos como as coisas são. Podem ser. E às vezes nem é um problema para os alemães, mas é um problema para quem não é alemão e se acha um estranho no ninho. Por outro lado, é preciso considerar que muitos alemães e descendentes de alemães, que em sua maioria é de quem estamos falando e não de alemães, mas descendentes de alemães, também sofreram e ainda sofrem preconceito em nosso país. Ora, fruto das próprias perseguições que ocorreram na época da Segunda Guerra contra não apenas alemães, mas italianos e japoneses por pertencerem ao eixo, mas eram pessoas que estavam aqui, que não tinham nenhum vínculo com toda essa guerra, com toda essa situação, mas que também acabaram sofrendo preconceito. Como veredito final para essa polêmica questão, nós podemos afirmar com todas as letras que não. De modo geral, os luteranos não são nem racistas, nem antissemitas. A nossa doutrina oficial é baseada nas Sagradas Escrituras e Deus, ele não discrimina ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. E seguramente que estes são dois pecados, problemas que precisam ser veementemente combatidos e extirpados de qualquer igreja e de qualquer lugar e âmbito de nosso mundo. Por outro lado, nós não devemos apagar o passado, mas aprender com os erros cometidos, a fim de que eles não mais se repitam hoje. Podemos e devemos respeitar a todos, independentemente das origens étnicas e das religiões. Ainda que em nosso país não tenhamos tantos judeus, precisamos respeitá-los, respeitar também os muçulmanos, os espíritas, os budistas, os adeptos de religiões de matrizes africanas, ateus, agnósticos e todas as vertentes religiosas. Isso não quer dizer concordar com todos, isso não quer dizer deixar de falar de Jesus para todos, mas significa amar a todos indistintamente, levando Cristo para todos em palavras, quando isso for possível, quando o contexto for possível e quando as pessoas quiserem ouvir falar de Jesus, mas especialmente em ações para quem eventualmente rejeitar a pregação do Evangelho, mas que tenho certeza jamais recusará o amor de Cristo dado por seus seguidores. Espero que este vídeo tenha sido elucidativo. Meu intuito não era ser polêmico, mas sim trazer esse assunto polêmico porque é um assunto necessário. E você fique à vontade de comentar com respeito sobre todos esses assuntos que eu trouxe e a gente eventualmente pode conversar. Fique na paz do Senhor, curta, comente, compartilhe este vídeo e até a próxima.